Olá minhas queridas, bem-vindas a mais uma quarta-feira louca aqui no nosso cantinho das guapetitas. Se és novo por aqui, novo ou nova, e não me conheces, eu chamo-me Tatiana Pinheiro e tenho 30 anos. Hoje eu preparei para vocês um vídeo da rúbrica Conversas com a Farmacêutica, desta vez sobre proteção solar. Para quem não viu ainda algum vídeo desta rúbrica, eu volto aqui a frisar que, que esta rúbrica se chama Conversas com a Farmacêutica porque, basicamente, a minha formação é em Ciências Farmacêuticas, foi o curso que eu tirei, apesar de momento, eu não estar a exercer e vocês tenham sempre isso em linha de conta. Portanto, aqui, basicamente, eu vou utilizar um pouco da minha formação académica para vos poder dar alguns conselhos mais especializados. Vamos, sem mais demoras, passar para o vídeo, sem antes vocês se esquecerem de subscrever o meu canal, darem thumbs up e de me seguirem tanto no Facebook como no Instagram. Então aqui é mais um vídeo assim um bocadinho mais sério no nosso canal, desta vez para vos falar um pouco sobre proteção solar. Eu estou a fazer este vídeo numa altura em que já está calor, mas eu podia fazer este vídeo em qualquer altura do ano, porque a proteção solar deve ser algo que devemos ter em conta durante todo o ano e não só quando chega a época do sol, do calor e de ir para a praia, para a piscina, etc. Mas sim ao longo de todo o ano. O que acontece é que no inverno nós andamos mais vestidos, portanto temos uma camada de proteção que é a roupa, mas nunca nos devemos esquecer, por exemplo, do nosso rosto, que anda constantemente desprotegido. Ele deve ser protegido ao longo de todo o ano, porque não temos nenhuma barreira entre o sol e a nossa pele, mesmo no inverno, porque no inverno nós temos lá o sol não desaparece porque é inverno. Portanto, temos que ter sempre em atenção que este vídeo pode ser visto e pode ser um aconselhamento para nós ao longo de todo o ano e não só quando está o tempo mais quente. Mas, sem dúvida nenhuma, se há altura em que nós temos que falar sobre proteção solar, é esta altura. Nesta altura da primavera / verão, todos nós vamos às farmácias e vemos que os expositores estão cheios de protetores solares, nos supermercados a mesma coisa, e começamos a ver na televisão também sempre a passarem aqueles comerciais da alerta da Organização Mundial de Saúde a dizer para termos cuidado, a alertar sobre os malefícios de apanhar sol em excesso e sol sem proteção, e também sempre a alertar para o cancro da pele e para que sejamos proativos a vigiar a nossa pele, a sabermos e a conhecermos os nossos sinais e podermos atuar rapidamente em caso de alguma coisa nos parecer estranha ou de alguma coisa nos parecer errado na nossa pele. E portanto eu achei que nunca é demais fazer este tipo de alerta, e eu que estou aqui convosco semanalmente e que falo sobre pele ou falo sobre maquiagem, falo sobre cuidados da pele, penso que não poderia deixar passar esta altura sem vos falar um bocadinho de proteção solar. A primeira coisa que eu vos queria deixar é uma mensagem mesmo muito breve de que de facto apanhar sol não é algo mau, não é algo prejudicial para a nossa saúde, não é algo errado e não nos devemos fechar em casa e dizer não, o sol é algo potencialmente fatal e não podemos de todo apanhar. Não é essa a mensagem que ninguém vos quer transmitir. O sol é essencial à saúde, o sol vai ser um promotor para a produção do nosso organismo de vitamina D. A vitamina D é essencial para o nosso organismo funcionar, ela é essencial para os nossos ossos serem fortes, é essencial para que o cálcio e o fósforo se possam fixar neles e para termos um bom esqueleto, portanto para termos ossos fortes e ossos saudáveis, e além disso o sol também é o grande responsável por nos dar alto astral e para fazer com que o nosso humor esteja em alta e nos sentimos melhor connosco próprios. Portanto o sol é um promotor de bem-estar, é um promotor de saúde. Quando nós utilizamos o sol, ou melhor não utilizamos, mas apanhamos sol da forma correta, protegidos e sempre de uma forma segura, que é isso que deve ser feito. Portanto, o sol tem benefícios sim para a saúde. Por outro lado, se nós utilizarmos o sol para ficarmos extremamente morenos e nos pusermos a torrar ao sol das horas de mais calor, nós claro que vamos ter o outro lado do sol. Se o sol tem benefícios, o sol também pode ter vários malefícios para a saúde quando nós não vamos ter cuidado, quando somos descuidados na apanhar sol, quando não nos protegemos da forma adequada. E isso é que é importante passar essa mensagem. Sol sim, mas em peso, conta e medida e sempre com a proteção adequada. Quando falamos então de malefícios do sol, o que é que nós estamos a falar especificamente? Todos nós já ouvimos falar, todos nós sabemos diversas campanhas de sensibilização sobre o cancro da pele, o melanoma, que podem ser provocados, entre outras coisas, pela uma exposição desprotegida aos raios solares UVA e UVB.
Portanto, basicamente esse é o grande malefício que existe do sol, é poder provocar a longo prazo o aparecimento então de sinais que não sejam sinais benignos, sejam sinais malignos, e isso pode muito vir devido ao facto de nós apanharmos escaldões e de nos expormos a raios UVA e UVB sem termos os devidos cuidados. Portanto, esse é sem dúvida algo que todos nós sabemos e que está diversamente difundido por todos os espaços de saúde nesta altura do ano. Mas existem ainda outras coisas que podem advir de uma exposição inadequada ao sol e que muitas vezes não são assim tão divulgados, porque de facto o mais grave será sempre um cancro, mas nós estamos a falar, por exemplo, do envelhecimento precoce da pele, ou seja, quando nós apanhamos sol, por exemplo, com o nosso rosto desprotegido, sem qualquer tipo de proteção solar, sem fator de proteção, o que pode acontecer é que o nosso rosto vai estar sujeito a um envelhecimento muito mais rápido, vão aparecer-nos rugas, linhas, muito mais rapidamente do que uma pessoa que tem cuidados com a nossa pele. Portanto, o sol, os raios solares podem então provocar um envelhecimento precoce da nossa pele. Depois ainda podemos aparecer-nos as manchas no rosto, por exemplo, manchas na pele, que são tão inestéticas que ninguém gosta de ter e muitas delas são manchas provocadas pelo sol. Pode ocorrer hiperpigmentação ou mesmo despigmentação da pele e essas manchas vão dar um aspecto inestético, ninguém gosta de as ter e são sinais que a nossa pele não está saudável. E depois, muitas vezes, nós vamos ter que nos submeter a tratamentos de despigmentação, que são tratamentos agressivos para a pele, para podermos fazer desaparecer essas manchas. E essas manchas não são mais do que o resultado, muitas vezes, de uma exposição inadequada aos raios solares. Portanto, muito cuidado. Temos aqui mais dois motivos pelos quais devemos utilizar a proteção, que é o envelhecimento da pele e o aparecimento de algumas manchas provocadas, então, por uma exposição inadequada ao sol. Depois o sol também pode trazer não problemas só para a nossa pele, mas quando nós temos mesmo de facto muito pouco cuidado connosco quando estamos expostos ao sol, podemos levar ainda a situações de desidratação quando não nos hidratamos frequentemente ao longo do dia em que apanhamos sol, ou mesmo quando apanhamos sol durante demasiado tempo pode levar a situações de quadros de gravidade mesmo bastante elevada, como são o caso das insolações. Agora, quando falamos numa exposição adequada ao sol e nos protegermos, o que é que nós temos que fazer? Será que estamos a falar exclusivamente de utilizar protetor solar? Não, isso não é verdade. O protetor solar não é suficiente para que façamos uma proteção solar, para que nos possamos expor em segurança aos raios UV. Devemos sempre ter em atenção os nossos olhos, protegermos os nossos olhos com óculos de sol, não estarmos a olhar diretamente para o sol sem uma proteção. Utilizarmos sempre chapéus também, lá está, mais uma vez devido a insolações e devido também ao facto do chapéu poder tapar o nosso rosto, que é das zonas em que a pele é mais sensível. Devemos também nos proteger sempre com roupa, principalmente roupa clara, porque sem dúvida a roupa vai ser uma das maiores proteções que nós podemos ter entre nós e os raios solares, além do protetor. Portanto, principalmente nos primeiros dias de sol, nós evitamos uma exposição logo sem nenhum tipo de proteção, portanto protegermos com t-shirt, com chapéu, com óculos de sol, bebermos água sempre, portanto estarmos sempre bem hidratados enquanto estamos expostos ao sol, portanto temos sempre este tipo de cuidados e escolhemos sempre sítios que possam ter algumas zonas de sombra, portanto quando vamos escolher o sítio onde vamos apanhar sol, temos sempre em atenção que haja algumas zonas de sombra para nas horas de maior calor nós não estarmos de todos expostos ao sol. E nós já sabemos sempre que entre o meio-dia e as 16 horas não devemos apanhar sol, portanto nessas horas nós devemos sempre escolher zonas de sombra para podermos estar a refrescar-nos e não apanharmos o sol nas horas mais perigosas, por assim dizer. Portanto, além da proteção solar, nunca esquecer a utilização de chapéu, de óculos de sol, de t-shirt ou de outro tipo de roupa e também de escolhermos sempre zonas com sombra para que possamos, nas horas de maior calor, resguardar-nos e ainda hidratar-nos ao longo de todo o dia. E o protetor solar deve ser sempre renovado de hora a hora, porque o protetor solar não dura todo o dia. Portanto, estão aqui alguns conselhos para fazermos uma exposição ao sol adequada e em segurança. Depois, e entrando aqui um bocadinho mais então na proteção solar em si,
protetores solares. Eu não vou falar aqui de nenhuma marca específica, não vou falar da Avène, não vou falar da Roche-Posay, não vou falar da L'Oréal, não vou falar de Erhac, não vou falar de nenhuma marca específica, porque eu não sou fiel a nenhuma marca, portanto não há assim uma marca que eu diga eu utilizo sempre este protetor solar. Existem protetores solares bastante adequados no mercado, independentemente da sua marca, e portanto eu não vou estar a dizer comprem esta porque esta é superior. Cada um tem que fazer as suas escolhas mediante uma série de dicas que eu vos vou deixar, mediante também a sua possibilidade financeira e portanto não vos vou aconselhar nenhuma marca específica, vou simplesmente falar do que é que vocês devem ter em atenção quando vão escolher os vossos protetores solares. Os vossos protetores solares podem ser adquiridos na farmácia junto de um profissional de saúde que vos possa aconselhar, podem ainda ser adquiridos nos supermercados. Existem diversas marcas de protetores solares à venda nos supermercados, falamos de Nivea, falamos de Garnier, falamos de Amber Solaire, portanto uma série de marcas que vocês conhecem e que podem ser adquiridas no supermercado. E depois ainda temos várias marcas marcas de skincare que fazem os seus próprios protetores solares, principalmente para o rosto, e depois temos aquelas gamas de protetores solares mais alargados e mais conhecidos então na farmácia, como eu já disse algumas, e dentro de toda esta vasta gama vocês devem saber então o que escolher. Quais as coisas que eu devo ter em atenção quando vou comprar o meu protetor solar. E a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é o fator de proteção do protetor solar. Nós estamos a falar daquele númerozinho que aparece sempre nas embalagens dos protetores solares, que pode ser 50, pode ser 30, 25, 10, 15, portanto nós temos um range bastante alargado de proteção, de fatores de proteção diferentes. E nós devemos escolher o protetor solar de acordo com o nosso fototipo. O que é isto do fototipo? Basicamente o fototipo vai nos dar o grau de sensibilidade da nossa pele aos raios solares. Quanto mais branca for a pessoa, mais baixo vai ser o seu fototipo e mais alta vai ser a proteção solar que ela necessita para que possa fazer uma exposição ao sol. Aliás, nos fototipos mais baixos, no fototipo 1 e 2, que são peles mesmo muito claras, com sardas, que têm uma tendência mesmo muito grande a apanhar um escaldão e que não se conseguem bronzear, ou seja, raramente conseguem ficar morenas quando se expõem ao sol. Em vez de ficarem morenas, o que acontece é que ficam vermelhas, ou seja, estão a ter uma queimadura solar. Essas pessoas devem evitar ao máximo a exposição ao sol desprotegida. Portanto, sempre que se queiram expor ao sol, devem utilizar, além do protetor mais alto, da proteção 50+, devem utilizar sempre o chapéu, os óculos e a t-shirt, porque essas pessoas não vão conseguir ficar morenas e vão simplesmente conseguir estar a agredir a pele e a provocar lesões, queimaduras nela. Portanto, essas pessoas têm que ter mesmo imenso cuidado com a exposição solar. E depois temos os fototipos mais elevados, até ao fototipo 5, são pessoas já bastante morenas, mas que mesmo assim devem utilizar proteção solar, devem utilizar protetor solar. Não há ninguém que se deva expor ao sol sem a protetor solar. Mesmo os indivíduos de raça negra, portanto os indivíduos que têm uma pele bastante escura, eles podem queimar-se e podem desenvolver cancro de pele. Portanto, mesmo essas pessoas devem utilizar proteção solar. Simplesmente, em vez de utilizarem uma proteção tão elevada, devem utilizar uma proteção, ou podem, não é que devam, podem utilizar uma proteção mais baixa. Porque o que acontece é que, mesmo que nós sejamos morenos e utilizarmos um fator de proteção 50, não tem mal nenhum. O fator de proteção 50 não vai impedir que nos bronzeemos, o fator de proteção 50 vai sim proteger a nossa pele, portanto mais nunca é um mal, de menos sim pode ser grave e pode ser prejudicial, portanto na dúvida escolham sempre um fator de proteção elevada. Depois ainda devem ter em conta que nas primeiras exposições solares devem sempre utilizar o fator de proteção máximo. Depois, à medida em que o nosso organismo se vai habituando ao sol e a nossa pele vai produzindo melanina e ficamos um pouco mais morenos, aí podemos baixar um pouco a nossa proteção solar. Sem nunca dizer, ai, já estou moreno, não preciso utilizar protetor. Não, isso não existe. Estamos morenos, precisamos sim de utilizar protetor. Só que em vez de 50, se calhar podemos passar para um fator de proteção de 30. Portanto, muito cuidado com isso. Não é porque já estamos morenos que não precisamos de continuar a utilizar o protetor solar. Portanto, em caso de dúvida, o que eu aconselho, se vocês não sabem qual é o vosso fototipo, é consultarem uma tabela. Eu posso deixar aqui até o link para alguma tabela em que explique quais são as características da pele
de cada fototipo para vocês poderem descobrir o vosso, e se mesmo assim tiverem problemas, não hesitem em ir a uma farmácia e perguntarem ao vosso farmacêutico o que é que eles vos aconselham em termos de proteção solar, qual é o vosso fototipo e qual é a proteção solar mais adequada para vocês. Não façam uma escolha se não tiverem certeza, portanto procurem sempre a ajuda de um profissional de saúde, porque eles vão ter a formação para vos poderem aconselhar de uma forma mais exata, e com a pele nunca se brinca, portanto não facilitar nesse caso. Depois também o que devemos procurar sempre nos protetores solares é que eles sejam ativos contra raios UVA e UVB. É importante que diga isto na embalagem, porque há certos tipos de fatores solares ou de filtros solares que não protegem contra os dois tipos de raios, e os dois tipos são nocivos, portanto sempre procurar uma proteção UVA e UVB. Mais algumas dicas que eu vos queria deixar é, por exemplo, que devem renovar depois sempre o protetor solar mais ou menos de 2 em 2 horas, ou sempre que transpirarem, sempre que forem à água da piscina ou à água do mar, porque o protetor não vai durar o dia todo, o protetor vai sair da pele e ao sair da pele já não vos está a proteger, portanto vocês devem sempre fazer uma renovação recorrente do protetor solar ao longo do tempo. Nunca se esqueçam disso. Por fim, eu acho que já deixei aqui muitas mensagens importantes ao longo do vídeo, mas por fim eu queria ainda dizer que o protetor solar deve também ir de encontro às especificidades da vossa pele, portanto, isso é outra coisa a ter em conta quando escolherem o vosso protetor solar. Vocês conhecem a vossa pele melhor do que ninguém, ou pelo menos devem conhecer, e se vocês utilizam, por exemplo, um tratamento de dia que não tenha óleos, por exemplo, devido a vocês terem uma pele mista oleosa, vocês devem também procurar um protetor solar que não tenha óleo, para que não agrave um problema de oleosidade da vossa pele. Portanto, vocês têm que ter atenção ao vosso tipo de pele e procurar um protetor solar que também se adeque às vossas necessidades básicas, porque não é porque vocês estão a apanhar sol que a vossa pele não deixa de ter características próprias e específicas, e portanto o protetor solar também deve respeitar já essas pré-condições que vocês tenham da pele. Depois, e ainda, e isto eu acho que é super importante, porque muitas vezes nós não temos o cuidado de dizer, ou não há um grande alerta para isso, mas é que se vocês estão a fazer algum tratamento a nível dermatológico, vocês devem sempre perguntar ao dermatologista qual é a melhor proteção para vocês, ou mesmo se podem apanhar sol ao fazerem aquele tratamento. Porque basicamente há alguns tratamentos dermatológicos que são bastante agressivos para a pele, e que se nós vamos estar a agredir a pele ainda mais com raios solares, por vezes as coisas podem correr um pouco mal. Portanto, não se esqueçam de, caso estejam a fazer algum tratamento dermatológico específico, de perguntarem sempre ao farmacêutico, numa primeira hipótese, se acham que há algum problema, e se o farmacêutico não souber aconselhar, vocês irem mesmo outra vez ao dermatologista e dizerem que estão a pensar em ir para a praia, qual é o melhor produto que vocês devem aplicar, ou mesmo se podem expor-se ao sol com tratamentos que estão a fazer. O conselho que eu vos dou basicamente é, antes de se exporem ao sol, passarem pela vossa farmácia, falarem com o vosso farmacêutico, conhecerem a vossa pele, saberem qual é o vosso fototipo, qual é a proteção, o fator de proteção adequado, e depois de verem todas as opções que existem em termos de marcas, de preços e quais são as opções mais adequadas para o vosso tipo de pele, vocês então fazerem uma escolha consciente daquilo que estão a comprar, em vez de comprarem um protetor solar, porque sem qualquer informação. Porque muitas vezes o que é que acontece é que nós lemos alguns estudos da internet que dizem que aquele determinado protetor solar é muito bom, mas pode não ser muito bom para a nossa pele, pode não ser aquela proteção que nós necessitamos mediante as nossas condições de pele. Portanto, eu acho que devemos fazer sempre uma escolha acertada, porque mais vale fazer uma escolha acertada, mesmo que por vezes tenhamos que gastar um pouco mais de dinheiro, do que estarmos a utilizar um fator de proteção, por exemplo, baixo e apanharmos queimaduras solares, ou até estamos a utilizar um protetor que nos vai agravar, por exemplo, problemas de acne, e depois quando passar o sol nós vamos ver que a nossa pele está pior e fizemos um retrocesso em relação ao que nós andamos a fazer para a nossa pele ficar boa, de boa saúde e em bom estado. Portanto, nós devemos ter sempre tudo isto em atenção na escolha do nosso protetor solar. Bem, eu despeço-me agora de vocês. Os próximos dias vão ser dias de calor, e vocês agora, depois de toda esta informação gigante, já podem ir apanhar sol, super protegidos e sem qualquer medo de se queimarem e de estarem a prejudicar a vossa pele. Portanto, eu desejo-vos bons banhos de sol, bons passeios na praia, enfim, desejo que vocês se divirtam ao sol e que de facto este vídeo tenha servido para alertar as pessoas ainda mais neste sentido da importância de apanhar sol de uma forma segura e protegida. E assim me despeço de vocês, até para a semana, um grande beijinho. Mua!